Oi pessoal, eu sou o Demian Borba, um Adobe Community Professional falando com desenvolvedores e designers aí que utilizam as ferramentas Adobe e também ministro alguns treinamentos. Eu ministro Design Thinking Now, que é um treinamento focado em inovação. Eu ministro o PhoneGap Bootcamp com um colega, que é um treinamento focado em desenvolvimento móvel para iOS, para Android, para BlackBerry, para Windows, para Firefox OS, usando o PhoneGap, usando o Cordova. E também ministro um treinamento chamado Angular Bootcamp, onde eu falo desde o comecinho até como criar diretivas mais complexas e fazer serviços usando o AngularJS. E eu estou aqui para falar para vocês porque para mim o Brackets, o Adobe Brackets, né, que agora está na versão 1.0, é o melhor editor lightweight de código web. Vamos conhecer então? Rapidamente, antes de eu começar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que têm contribuído aí para, principalmente, a vontade de gravar esse vídeo aí para mostrar para vocês o Brackets. Primeiro eu queria agradecer o Ciro Nunes, que tem sido um dos grandes mentores nesse meu processo de aprendizado do AngularJS. Também o Daniel e o Zeno, que fazem os off, né, que leva conteúdo fantástico aí para a comunidade. E agora também ao Joselito e o outro Daniel, onde eles também criaram um podcast chamado Code Talks, e bem interessante, também está levando principalmente conteúdo para a comunidade em relação a código. Então, muito obrigado, pessoal, vocês têm feito parte aí dessa, não só da minha vida profissional, mas principalmente também a vontade de gravar esse humilde vídeo aqui, simples vídeo mostrando o Adobe Brackets. Vamos lá então, pessoal, falando do Brackets em si. Então, o Brackets ele é um produto open source, hoje grátis, né? Então ele roda no Mac, no Windows e no Linux. Ele está na versão 1.0. Ele foi criado pela Adobe, né? Não criado pela Adobe simplesmente, né? Tem muita gente da comunidade contribuindo. E hoje ele usa essa metodologia de Design Oriented Coding, que é o código orientado no design. Então, muito para os designers e front-end developers que realmente focam aí no lado do CSS, cores, fontes, imagens, SVG, então ele é muito poderoso nesse sentido. Ele é lightweight, então ele está na mesma categoria do Atom, Sublime, TextMate, esses editores mais leves. Para código mais pesado mesmo, de Angular, eu continuo usando o WebStorm, que é onde a gente tem uma ideia um pouco mais completa, principalmente esse lado de JavaScript, mas para edição front-end, mesmo CSS, HTML, o Brackets, na minha opinião, ninguém precisa concordar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas realmente é o que eu prefiro. Eu testei todos os outros, aí eu usei todos os outros por muito tempo e realmente fiz essa escolha do Brackets. O Brackets ele também está dentro desse pacote enorme da Adobe que se chama Creative Cloud, onde a gente paga um valor mensal. Para o Brackets você não precisa pagar, mas se você quiser você paga e você tem acesso a todos os produtos da Adobe, Photoshop, Illustrator, com valor mensal muito baixo. Uma das coisas que a gente tem, que eu gosto de mostrar sempre, é o Typekit. Então com essa licença a gente consegue ter acesso a muitas fontes. Eu fui numa palestra uma vez e vi lá que se a gente fosse pagar pelas fontes, ia dar essas que estão disponíveis no Typekit, a gente ia gastar aí no mínimo $30 mil para ter as licenças das fontes que a gente pode usar nos nossos projetos através aí do Typekit da Creative Cloud. Na Creative Cloud também eu consigo subir arquivos PSD, né? Então eu tenho aqui um PSD e lá eu consigo inspecionar ele inteiro, consigo ver, por exemplo, se eu selecionar esse cara, eu consigo copiar o CSS referente a ele. Se eu selecionar esse textinho aqui, eu consigo copiar o CSS referente a ele. Coisas muito úteis, por exemplo, consigo separar, selecionar dois elementos e ver quão distantes eles estão uns dos outros. Então é realmente muito poderoso. Posso exportar aqui os tipos de pedaços desse documento que eu quero. Ele mostra tudo que está sendo usado, as fontes, as cores. E de novo eu tenho acesso a todo o CSS. Então vale muito a pena dar essa brincada com a Creative Cloud. Recomendo para quem puder usar. E vamos lá, então falando do Brackets especificamente, a primeira coisa que eu gosto de mostrar é um editor web simples. Eu tenho lá os meus arquivos, eu tenho aqui as minhas extensões que eu gosto de recomendar e mostrar para vocês, as que eu uso diariamente. Deixa eu abrir aqui só um minuto. Então eu tenho aqui as minhas extensões instaladas, os que eu gosto bastante, Beautify, para a gente organizar o nosso código, depois que ele indenta, deixa tudo direitinho para a gente. Bracket Icons para colocar esses ícones aqui do lado dos arquivos, Bracket Tabs para ter acesso a tabs nos meus documentos, o bom e velho Emmet, né, para a gente poder editar código HTML e CSS de forma mais rápida, e o Extract for Brackets, que já vem nele na versão preview, que eu vou mostrar, é de tirar o chapéu mesmo, algo bem interessante para esse lado de front-end. Então, só falando rapidamente aí do bom e velho Emmet, né, então tem aqui um arquivo
HTML simples, vazio, né? Não tem nada ainda. Com o Emmet, que também está disponível para os outros editores, eu consigo muito rapidamente, usando exclamação e dando um tab, ele complementa para mim, ou então HTML5, HTML dois pontos tab, ele complementa para mim. Aqui eu posso fazer meta dois pontos VP, né, de viewport, para ele complementar aquele código lá, completar aquele código que às vezes é difícil de lembrar, a gente tem que copiar. Também consigo fazer link de CSS externo, então link dois pontos CSS, e aqui eu consigo criar. Posso fazer uma tag de CSS inline aqui, muita gente tem usado isso para fazer scroll, né, para mostrar para o usuário logo de cara a primeira parte do scroll, então antes de baixar todo o resto do documento, acaba sendo útil. Também posso fazer o fav icon, né, o favorite icon lá, então link fav icon, ele complementa lá para mim. Em termos de código aqui no body, eu posso dizer que eu quero um header, mais um main, mais um footer, e ele vai criar as 3 tags para mim. Eu posso dizer que aqui no meu header eu vou ter uma navegação, que dentro dela vai ter uma lista não ordenada, dentro dela vai ter um item com valor lá, vou dizer 2, eu quero duas casas decimais aí, duas casas, né, de dígitos aí no meu nome do ícone, vezes 5, eu quero isso 5 vezes, e dou um tab, ele já cria isso para mim. Tenho múltiplos seletores, como um bom editor de texto, então é só segurar o Command no Mac ou o Ctrl no Windows e clicar. Eu posso selecionar vários itens aqui e editar de forma rápida. Posso aqui também no meu main criar um formulário que vai ter um ID busca, que vai ter a classe de CSS buscador. Dentro dele eu vou ter um label. Aqui nesse label eu vou ter um atributo, né, que vamos chamar de termo, então eu vou ter um input chamado termo. Quando eu dou um tab e depois Command Shift L para organizar o código, ou Ctrl Shift L no Windows, eu já tenho meu labelzinho aqui, vou dizer que aqui vai ser termo, e posso também ter um input que vai estar ligado a esse cara aqui. Então input, vou ter lá o meu atributo ID, chamar de termo, e quando eu dou um tab agora, esse input vai estar ligado, né? Então muito rapidamente eu consigo fazer isso. Posso também fazer um parágrafo aqui, que eu vou ter a palavra clique, vou fazer um clique aqui rapidamente. Quando eu faço um A com um link aqui, deixa eu fazer um mais aqui, um A com um link, ele já vai colocar o HTTP para mim, então vou fazer um aqui, né, clique aqui, vou fazer um espaço, mais, vai ser um sibling, né, um irmão, para abrir o site. Exemplo simples. E aí ele vai colocar para mim isso de forma muito rápida e já coloca lá, porque eu coloquei o dois pontos link, ele já coloca o HTTP para mim, eu posso dizer o site que eu quiser aqui dentro. Bem rápido e bem simples. Posso também usar data URI se eu quiser, então eu faço vamos fazer um div comum aqui, com os atributos data.name ou data.nome, aí vai ser o nome que eu quiser, data.twitter, vou colocar o meu Twitter aqui só para exemplos, e aqui eu digo o conteúdo que vai estar nesse cara. Então de forma muito rápida, eu tenho lá as APIs do HTML5 para varrer esses caras de forma mais rápida e pegar os valores, né, o DME, o DME borba, de forma mais rápida. Também tenho como criar um link simples, né, só que agora do tipo mail, então dou um tab, ele já posso colocar o meu e-mail aqui, deixa eu colocar o meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida. E aqui eu posso dizer, né, e-mail, ou mandar mensagem, né, seria mais mandar mensagem. E lá no final, né, como boas práticas, eu posso criar a tag script, né, então mesma coisa, src, e eu vou baixar aqui o app.js, que é um arquivo que eu já tenho. E se eu quiser ter um script inline, normal também, né? Só de sair digitando o código JavaScript aqui dentro do nosso documento. Então, de forma rápida, esse é o SuperEmmet.
Recomendo bastante, está disponível para os outros também e funciona super bem no Adobe Brackets. Falando aqui de features específicas do Brackets, as que eu queria mostrar principais, a primeira é o que é chamada de Inline Editing. Então eu tenho aqui o meu index, né, normal, e eu posso, por exemplo, chegar aqui no meu body, que é a nossa tag principal, que tem algum CSS aplicado a ele. Então tem um outro arquivo aqui, CSS, onde eu tenho algum CSS lá aplicado a ele. Então lá do meu index, eu posso colocar o cursor aqui, apertar Command E ou Ctrl E no Windows, e eu consigo ver todos os arquivos, o CSS aplicado para esse body aqui. E consigo editar aqui na hora que eu quiser. Posso ver a cor também que eu estou usando aqui, posso criar novas classes, novas ideias aqui dentro desse pedaço, e ele vai automaticamente atualizar aqui o nosso ponto .css lá. Isso é bem interessante. Isso funciona também para JavaScript. Então, eu tenho inline editing de CSS, mas também tenho de JavaScript. Então, eu tenho aqui esse cara, que é uma função que está definida nesse arquivo appjs. Se eu fizer a mesma coisa, né, Ctrl E ou Command E, eu consigo editar esse cara sem ter que ir para ele, muito rapidamente, muito poderoso para a gente poder fazer isso. No mundo Angular aí, né, que a gente tem, que é bem bacana, por exemplo, eu tenho aqui, eu estou usando o Angular, esse appzinho é um app bem simples usando o Angular. Então eu tenho uma extensão aqui do Brackets que entende mais Angular, então esse meu body tem esse ng-app, e eu tenho aqui uma diretiva via atributo chamada brackets hello. E se eu fizer aqui um Command E, um Ctrl E, olha só que legal, eu consigo editar essa diretiva que está lá no appjs aqui diretamente do brackets. Bem interessante mesmo. Para a gente finalizar, está chegando ao fim bem rapidamente, algo muito interessante é o extract. Então eu posso trazer PSDs. Então lembra que a gente tem lá na nossa Creative Cloud um PSD lá na nuvem? Então eu consigo trazer esse PSD para cá. Então eu posso clicar aqui nesse ícone, ele vai mostrar os caras que eu tenho. Eu tenho um PSD bem simples aqui só para mostrar para vocês. Então, se eu for no meu arquivo CSS aqui, eu consigo ver todos os layers do meu PSD, tudo que está sendo usado. Consigo selecionar dois itens aqui, da mesma forma que eu fiz lá, e ver a distância entre eles. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, eu consigo ver a distância entre eles em pixels e consigo, de forma muito rápida, copiar o texto. Então, por exemplo, posso mandar isso aqui lá para o index. Então, eu posso chegar aqui e criar uma tag, um Pzinho lá, e aqui dentro jogar o texto que está vindo do PSD. Posso ver a distância entre eles, posso copiar as cores, todo o CSS dele, tudo aqui diretamente do Bracket. Então, para quem está trabalhando com PSD, né, que é um fluxo bem bacana, a gente consegue. Outro item bem interessante que eu gosto de mostrar é o Live Preview. Então, eu estou aqui com uma página simples. Então, se eu clicar nesse raio, ele inicializa o Live Preview. E tudo que eu editar aqui vai acontecer automaticamente ali. Então, se eu sair escrevendo aqui, ele vai alterar automaticamente. Se eu tiver lá no meu CSS, no body, né, que foi aquilo que a gente falou, não quero mais o fundo branco, então selecione esse cara. Lá no CSS, Command E ou Ctrl E, ele abre um seletor de cor, aí olha que legal. E sem salvar, à medida que eu vou mudando a cor, ele já vai mudando a cor automaticamente para mim. E isso acaba sendo bem poderoso, bem bom para a gente trabalhar com o CSS. Lá no nosso lado do index, se eu quiser trabalhar com SVG, isso também é uma novidade bacana desse mundo Adobe. Hoje a Adobe investindo muito em SVG, então se eu for no Illustrator, tem aqui o nosso logo do Cordova, posso copiar esse cara, olha só, ele tá toda a informação vetorial dele no Illustrator, eu posso copiar, né, Ctrl C ou Command C, chegar aqui no meu brackets, e simplesmente colar esse cara. Olha que legal, ele cria já a tag SVG para a gente e coloca. Então, se eu for olhar isso lá no nosso Live Preview, olha que legal. Ele já colocou lá para mim o SVG, posso mexer, posso fazer o que eu quiser. Então, de forma muito rápida, o SVG é até um pouco complexo, né, porque eu tenho gradiente. E o pessoal que está trabalhando nesse lado do SVG da Adobe, muitos deles, principalmente o líder desse processo, é um dos caras que realmente definiu aí a tag e realmente não existe mais aquela coisa das ferramentas Adobe, principalmente o Brackets, esse lado do SVG, estarem colocando código sujo, né? Então realmente
uma implementação do SVG excelente, porque as pessoas que definiram mesmo a especificação, elas estão trabalhando junto com a Adobe nisso. Então, esse aí é o Adobe Brackets, espero que vocês tenham gostado. Para mim é extremamente poderoso. Para quem quiser baixar, o link está aqui, brackets.io. E fico aí no aguardo de feedback para a gente aprender mais, vão descobrindo extensões novas, quem quiser utilizar. Contem comigo, meu Twitter aí é o Demian Borba, qualquer pergunta mandem para mim. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta internamente. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abraços.